Olá! Nesse vídeo nós vamos começar a falar de regressões lineares com múltiplas variáveis de explicação. Uma variável de resposta e várias variáveis preditivas ou explicativas a partir das quais nós queremos entender o comportamento da variável de resposta. Isso se convenciona chamar de regressão múltipla ou regressão com múltiplas variáveis de explicação. E nós vamos usar o mesmo framework que nós vamos discutir de regressão linear para entender esse novo campo de aplicação. Vou começar direto com um notebook aqui, onde eu vou usar dados de mais um experimento da psicologia. Esses estão nesse livro que eu recomendo bastante de estatística chamado Open Intro, e eles são resultado de um experimento com perto de 500 cursos numa universidade no Texas. Os pesquisadores fizeram com que estudantes de todos esses cursos avaliassem os professores que ministraram os cursos. Então, a principal variável aqui que a gente quer entender é o score dado aos professores dos diferentes cursos. O score ele vai de 0 a 5, aparentemente, o mínimo é 2, na verdade, até 5. E essa é a média do score, que eu mostrei aqui. Cadê? Score. E aí você tem características do professor ou da professora também. Em particular, os pesquisadores estavam interessados em saber como o score é afetado ou muda em função da idade da pessoa que está sendo avaliada, do gênero da pessoa, aqui você tem masculino e feminino, do quanto os alunos e as alunas acham a pessoa que está ministrando o curso mais ou menos bonito. Isso também vai ter uma escala aqui, já a gente vê a faixa de valores. E duas outras características também estão no experimento, são qual era a roupa que a pessoa estava vestindo na foto que estava na página de avaliação, no formulário de avaliação, se é uma roupa formal ou não, e se a foto também era colorida ou preto e branco. Então, esse não é um experimento onde a gente está interessado em modelar, em prever qual será o score, a avaliação de um curso. Porque repara que aqui a gente não está levando em conta características como a didática do curso, o assunto do curso, nada disso. A gente está interessado em saber se é possível detectar mudanças no score dos cursos a partir de características dos professores desse curso, que são características até que a gente não espera que tenham um efeito, como a beleza, o gênero e a idade da pessoa que está ministrando o curso. Então a gente vai usar regressão para examinar esses dados coletados e ver se nós conseguimos detectar uma relação relevante e qual o sinal dessa relação, qual o formato dessa relação, para entender se o score é afetado por algum desses critérios ou por todos juntos. E aí, um caminho possível com o ferramental que a gente discutiu nos vídeos passados até agora, seria que você fizesse modelos separados. Um modelo para explicar o score a partir da idade, um modelo para explicar o score a partir do gênero, uma variável categórica que no vídeo passado nós já discutimos como usar, e assim por diante. Mas isso é um pouco isso seria olhar as relações de maneira separadas, desconsiderando que elas podem ter efeitos conjuntos no score. Por exemplo, pode ser que pessoas mais velhas sejam melhor avaliadas do que pessoas mais jovens e que pessoas mais velhas sejam tidas como tendo uma menor beleza, normalmente, em média, do que as pessoas mais jovens. Então, essas duas variáveis elas variam juntas, e se você não tomar cuidado para isolar o efeito de cada uma delas no score, você pode acabar vendo modelos que separadamente parecem todos relevantes, mas que são efeitos muito mais de correlações entre as variáveis explicativas do que, de fato, relações das variáveis explicativas com a variável de resposta. Um outro exemplo para tentar ilustrar isso aqui. Cigarro está associado com a maior propensão, um maior risco de certos tipos de doença. Porém, as pessoas que fumam também, hipoteticamente, vamos dizer aqui, que elas também são menos ativas. E pessoas menos ativas, que fazem menos atividade física, também têm maior propensão de desenvolver as mesmas doenças. Então, se eu criar um modelo das duas coisas separadas, da chance de ter doença, ou do risco, da gravidade da doença, alguma variável de resposta relacionada à doença, com o fumar ou não e com fazer exercício ou não, pode parecer que ambas as coisas têm um efeito,
separadamente, mas que se eu visse juntas, eu perceberia que não, que o efeito vem todo de uma das duas variáveis e a outra tem pouco efeito. Seria como dizer assim, que se eu pegasse apenas pessoas que fumam, que têm o mesmo nível de exercício, eu veria apenas o efeito do cigarro. E se eu pegasse apenas pessoas que ou fumam ou não fumam e variam o seu nível de exercício, aí eu teria o efeito da outra variável. Só que o lado bom é que você não precisa fazer essas coisas separadamente, né? Você não precisa isolar esses efeitos separadamente. Um modelo de regressão linear que tenha várias variáveis, ele já consegue isolar. Para ilustrar isso, deixa eu mostrar aqui como é o formato de um modelo de regressão linear. Ele é muito semelhante ao que a gente vem fazendo antes. Você vai ter um y, né, e uma função linear qualquer de mais de uma variável, ela tem o mesmo formato que a gente vem discutindo até agora, com um B0 e um B1, vezes chamado x1, aqui a gente chama de x1 normalmente uma variável explicativa qualquer. E se eu quiser ter duas variáveis explicativas, o modelo mais simples linear é também a função linear mais simples de duas variáveis que eu posso criar aqui, e duas variáveis de resposta que eu posso criar aqui, que é B2 versus x2. Aí repara, o que eu estou dizendo é que se eu encontrar um bom modelo que se ajuste aos dados dessa maneira, B1 significará o efeito de x1 e B2 significará o efeito de x2. Só que B2 é o efeito de x2 quando x1 não varia, porque ele é completamente independente de x1. Né? Ou seja, a partir do momento que eu faço o ajuste e encontro um bom modelo linear que tem esse formato, eu passo a ter um modelo que eu conheço, um modelo que identifica os efeitos isolados de x1 e x2 em y, né? Considerando assim, quando a outra variável está parada, está constante, se eu variar apenas essa, o efeito é B2 e o efeito é B1. Ainda existem os pressupostos, né? Isso aqui só faz sentido se a relação tanto de x1 com y quanto de x2 com y for linear. Isso será afetado por outliers, pontos com alto leverage e outras coisas que nós já discutimos em outros vídeos. Mas sujeito aos mesmos pressupostos da regressão linear antes, isso aqui também pode modelar uma relação não mais entre duas variáveis, mas entre várias variáveis. Vou construir isso aqui passo a passo, tá? Numa situação, não é que você vai construir os passos que eu estou fazendo aqui quando você for aplicar a regressão linear múltipla, não. Mas é legal você conhecer os passos e depois criar o seu modelo final, jogar fora os passos do caminho, né? Então, vamos começar olhando os dados aqui. Tem uma coisa relevante que eu queria mostrar, já deixei o código adaptado, mas eu posso começar olhando os pontos. E aí tem uma coisa curiosa que acontece nesse dado em particular, que eu tenho muitos valores repetidos de score. Olha o que acontece se eu colocar o tamanho do ponto com base na quantidade de pontos que coincidem, que tem exatamente um score médio e uma beleza média. Tá? Então eu tenho esse efeito aqui dos pontos que se escondem um pouco. Eu vou resolver isso, facilitar minha visualização, sacudindo um pouco os pontos, né, colocando um pouco de jitter neles. Você pode regular isso, mas você veja que os pontos aqui estão todos um pouco do lado um do outro. Isso me ajuda melhor a ver onde é que tem mais pontos e menos pontos, e ajuda a ver que eu tenho uma tendência talvez fraca, mas me parece que há uma relação entre, no eixo horizontal, a beleza média atribuída ao professor ou professora, e no eixo vertical, a avaliação do curso que foi ministrado por essa pessoa. E aí eu posso fazer, refrescar aqui, aplicar o mesmo ferramental que a gente já vem fazendo. São tipicamente 3 linhas de código que a gente tem usado, né? Uma que cria um modelo linear, nesse caso aqui o modelo para explicar o score a partir da beleza média, uma que olha os coeficientes do modelo e uma que olha o ajuste do modelo. Tem sempre esses dois aspectos que a gente quer olhar para entender o nosso modelo. Então, olhando primeiro o coeficiente, como esperado, né? Eu tenho um coeficiente positivo de um valor baixo aqui, mas vamos interpretar. A beleza, ela vai de 0 a 9, parece ir de 0 a 9, ou de 0 a 10, tem que olhar a fonte dos dados para ter certeza, mas nos nossos dados ela vai mais ou menos de 1 a 9. E o score vai de 0 a 5. Quando eu aumento a beleza em 1 ponto, eu vou aumentar o score em menos de 0,1 ponto. Então, eu teria que, a diferença, né, se eu aumentar aqui 5 pontos de beleza, que seria aí quase do meio do caminho aqui para a ponta, né, eu vou aumentar em 0,06 vezes 5
o score esperado, que seria em 0,3. Não é um aumento grande, né? É um aumento pequeno, mas há um efeito. Quanto da variação do score pode ser atribuída a esse efeito, ao efeito da beleza, da variação de beleza? Bom, uma proporção bem pequena, 3,5% da explicação apenas. Então, o resultado seria algo do tipo: temos evidência de que existe um efeito pequeno, que não é determinante no score dos professores, mas que está presente e que faz com que professores que têm melhor avaliação na sua beleza tenham melhor avaliação no seu curso, né? Um efeito marginal bem pequeno no dado. Se eu for visualizar esse dado, eu já tenho aqui isso feito também, eu posso visualizar o modelo junto com o dado aqui e ver como antes, né? Uma regressão linear de uma variável de resposta em função de uma variável de explicação, ela é uma linha. Então é muito simples de visualizar ela aqui como essa linha que mostra como cresce o score esperado em função da beleza. Além de fazer isso, outra coisa que a gente já se acostumou a fazer, a gente também podia voltar aqui e, né, esse experimento está interessado certamente em, a partir desses cursos, dizer como funcionam cursos em geral em universidades, ou pelo menos cursos em geral em universidades semelhantes a que coletou esses dados. A gente pode olhar aqui qual é o intervalo de confiança do coeficiente que nós interpretamos agora há pouco. Ele vai de valores de 0,03 até 0,1, mais ou menos, então ele se mantém ali em valores pequenos, para todos os valores plausíveis do efeito de beleza na avaliação dos professores, são todos pequenos. Agora, lembra sempre que, além de interpretar a magnitude ou determinar a magnitude, a gente deve interpretá-la, né? É um efeito pequeno, mas se esse efeito existe, isso é notável. Porque eu, como professor, não esperava que minha avaliação, ou não espero que minha avaliação, a avaliação dos cursos que eu ministro, esteja sujeita à interferência de quantas pessoas me acham bonito ou não. Não acho que é justo alguém que tem um padrão de beleza que não é de agrado de quem está assistindo os cursos, que tenda a ter uma avaliação pior no seu curso, seja qual for, mesmo que seja uma diferença pequena, né? Então, é uma diferença pequena, porém notável, porém relevante, porém sujeita à discussão, talvez até a medidas para tentar mitigá-la. Mas ok, isso foi a gente olhando a função de uma regressão com uma variável. Vamos fazer aqui a regressão com mais de uma variável também. Então vamos aqui para uma situação com mais variáveis aqui, né? Faltou eu olhar também aqui um plot de diagnóstico também, né, que a gente viu em vídeos passados, que eu podia fazer aqui para ver como são os resíduos daquele modelo ali. A gente vê que eles estão distribuídos em uma faixa mais ou menos uniforme, em torno do zero aqui. Eles vão um pouco mais para valores negativos, porque eu erro mais para mais, né? Eu tenho uns pontos extremos aqui para baixo que afetam, mas não chega a ser uma tendência clara ou drástica. Então estou com os resíduos não apontam maiores riscos. Vamos fazer agora o mesmo princípio, né? Seguir, isso foi só uma revisão. O que a gente está interessado mesmo é em fazer um modelo com mais variáveis. Então eu precisaria seguir esse processo aqui, adicionando as variáveis no meu modelo. Vamos olhar aqui uma segunda variável, por exemplo, a idade das pessoas. Se eu olhar também a idade em função, ou score em função da idade, eu vou ver que tem uma confusãozinha aqui. A idade em função o score em função da idade não tem uma relação tão clara, né? Talvez haja uma tendência de queda pequena. Eu tenho faixas de valores, a idade vai de menos de 30 anos até mais de 70. Tenho poucos casos aqui com mais de 70 anos, talvez seja o caso, não parecem ser outliers, mas parece que existe uma tendência. Não dá para saber se essa tendência é forte ou fraca. Vamos descobrir isso criando um segundo modelo para os nossos dados aqui. Então, vou criar um modelo 2. Vai ser tudo igual, exceto que o modelo 2 precisa ser especificado dizendo que tem mais do que uma variável, né? Eu tenho duas variáveis, tenho a beleza e tenho a idade. Esse mais aqui não é uma soma, não estou somando essas duas colunas para fazer o modelo.
né, a partir do momento que eu tenho esse til aqui, o R entende que isso é uma especificação de uma fórmula, e a fórmula está dizendo a forma canônica da função que me interessa, que é o score igual a, o que eu estou dizendo ali que eu quero score igual a B0 mais B1 vezes BTY average mais B2 vezes age. Age é meu x2 agora na forma que eu desenhei lá em cima. Tá? Esse mais aqui é para especificar a forma da função. É um tipo de sintaxe R baseado em fórmula. Mas bom, estou dizendo que o modelo 2 vai ser score em função de duas variáveis, quero ver os coeficientes e quero ver o ajuste do modelo 2. Se eu fizer isso e olhar primeiro aqui o coeficiente, eu posso interpretar, né, os coeficientes que a gente encontra. Lembra que o intercept é o B0, então eu posso dizer que score é 4.05 mais o B1 vai ser o que multiplica o BTY average, a beleza média, que será 0.06 positivo, e tem essa magnitude aqui, 0.06. E o B2 vai ser o termo que multiplica a idade, então será negativo, ó, menos 0.003. Tá? Aí a gente já pode começar a olhar essa função aqui, essa é a função que melhor se ajusta aos dados, e a gente pode olhar o que ela está dizendo para a gente. Ela está dizendo que a beleza tem um efeito positivo, né? Que um ponto de beleza naquela escala 0 a 10 aumenta 0.06 no score médio, no score esperado de um curso, enquanto a idade ela tem um efeito de menos 0.03, né, no score. Duas coisas a reparar: a primeira é que o efeito é negativo, né? Então quanto maior a idade, menor é o score, maior a idade do professor, menor é o score. Segundo, a gente pode olhar a magnitude. Claro que tem que olhar a magnitude em função da unidade da idade, né? Porque a idade vai de 30 a 70, enquanto beleza aqui só vai de 0 a 10, eu acho, né? De 0 a 9. Então, teria que levar em conta que isso aqui é 10 vezes maior, quase 10 vezes maior na unidade, né? A magnitude típica. Mas mesmo assim o efeito é menor. Se eu multiplicar isso aqui por 10, o efeito da idade, né, de aumentar 10 anos de idade, é menor do que o efeito de aumentar um ponto de beleza. O efeito de você ser 10 anos mais jovem é menor do que o efeito de você ter um ponto a mais de beleza na escala dos alunos. As duas coisas afetam relativamente pouco a avaliação final do curso, mas afetam. Afetam na amostra. Se eu quiser saber se afetam na população, eu preciso olhar também aqui a inferência feita sobre os parâmetros do modelo. Assim como antes, a inferência do intervalo de confiança da beleza inclui apenas valores positivos, os valores vão de valores pequenos, 0.03 até valores ainda pequenos, 0.9, mas para o efeito da idade, isso não é mais tão claro, né? A idade ela parece ter um efeito muito pequeno que pode ser negativo ou positivo. Se for negativo, ela pode chegar até a ter valores maiores, esse menos 0.08 aqui, do que se for valores positivos, mas não está claro se a idade tem um efeito ou não na população a partir desse modelo. Então, é importante dizer que esses coeficientes aqui são os coeficientes, todos os coeficientes, inclusive os intervalos de confiança, são os valores calculados com as duas variáveis simultaneamente. Se eu tenho apenas uma das duas aqui, eu vou ter resultados que podem ser diferentes. Rodei aqui agora apenas com a idade, né? E aí se eu olho apenas a idade, vê como os valores do intervalo de confiança são apenas negativos, né? Tudo bem, isso aqui na prática é zero, mas chegou mais perto de zero. E o olhar apenas a idade faria com que a gente achasse talvez que a idade tem um efeito nos cursos. Espero que nesse caso aqui você concluísse que pode ter um efeito ou não, mas você não diria que tem um efeito, pode ter um efeito positivo, né, a partir desse intervalo de confiança. Só que quando a gente olha as duas variáveis juntas, a gente vê que o resultado é diferente, que a beleza tem um efeito, mas a idade não tem um efeito claro. Isso deve estar acontecendo porque beleza e idade também tem uma correlação entre si. E aí olhar uma das duas sem olhar a outra faz com que você não tenha controle para isso, que você não esteja isolando os efeitos dela. Você está olhando como se fosse uma visão unidimensional de uma coisa que tem mais de uma dimensão. Você está perdendo detalhes, está perdendo informação. Quando você considera as duas variáveis juntas, é a forma de dizer que você está olhando o efeito da beleza, isolando ele do efeito da idade. Última coisa para reparar no modelo, né, também é que o R² ele aumentou um pouquinho
ele foi de 0,30 e... vamos olhar aqui em cima. 5 para 0,37, tá? Mas isso provavelmente é feito, tem uma coisa que você precisa saber a partir de agora para lidar com regressões múltiplas, regressão múltipla é que só o fato de você adicionar mais variáveis aqui na função, normalmente já causa uma certa inflação no R², razão pela qual toda biblioteca que faz regressão múltipla vai mostrar para você também um R² ajustado que desconsidera essa inflação artificial das novas variáveis de resposta. E aí, se a gente olhar o R² ajustado, a gente vai ver que ele é muito semelhante aqui, 0,365, com esse aqui de cima, 0,33, quase, né? Se eu arredondar aqui um pouquinho. Ou seja, colocar a idade no modelo adicionou muito pouca capacidade de entendimento do que está acontecendo com o score, né? Porque a idade não tem um efeito claro, que é o que a gente também está vendo aqui nos coeficientes. Essa é a forma da gente interpretar essa função aqui, a qual a gente chegou. Agora, num exercício diferente, se nossa segunda variável não tivesse sido a idade, e tivesse sido, por exemplo, o gênero da pessoa sendo avaliada, o que teria acontecido, né? É uma variável categórica que tem 2 níveis. A gente sabe que o R vai fazer uma codificação de variável dummy para a gente. Ele está me dizendo aqui que o 0 foi o 1, né? Tem um gênero masculino, o 0, portanto, é o feminino, que quer dizer que a função aqui ela é do formato 3.74 mais 0,07. Mudou um pouquinho o coeficiente, né? Mas ainda é positivo e mudou quase nada. E ser homem tem um efeito positivo de 0,17 comparado com... ainda é igual, vou escrever assim para ficar mais claro. Comparado com ser mulher, né? Se você for homem, você tem um efeito de 0,17 a mais na avaliação dos seus cursos em média, comparado com se você for uma professora. O intervalo de confiança está entre 0,07 e 0,27, né? Então pode ter um efeito considerável, porque quantos pontos de beleza a mais você precisa para chegar em 0,17? Você precisa quase de 2,5 pontos de beleza a mais, ou basta ser homem. Essas duas coisas vão ter o mesmo efeito na avaliação aqui das pessoas, infelizmente, porque não tem nada em princípio que faça com que o sexo ou o gênero de um professor afete a docência dele, né? Mas isso mostra uma outra variável, como teria funcionado, né? E essa variável aqui ela é legal também porque ela me ajuda a ilustrar uma coisa que a gente pode ver, então, a gente pode também tentar visualizar os dados, levando em conta essas variáveis todas que a gente tem agora. Então, vou pegar aqui o M3, ggplot, x aqui vai ser vou escolher uma das variáveis aqui, por exemplo, a beleza, tá? E vou botar aqui nos dados, y vai ser igual ao score. Tá? Tenho aqui o score, e eu posso fazer uma coisa a mais aqui, eu posso colocar na cor como sendo gênero. Tá? Então tenho aqui os homens e as mulheres. E eu posso colocar aqui sobre isso, eu posso colocar vou colocar aqui os dados, augment profs, online. Eu posso estar aqui, o y agora vai ser o resultado do modelo e a cor vai ser também o gênero. Ups, sobrou um maisinho aqui. Vamos ver. Aqui vou botar um parênteses. E aqui estão meus dois modelos. Deixa eu tentar melhorar isso aqui. Eu falei dois modelos, eu errei, tá? Isso é um modelo só, mas eu estou vendo quais são os valores que o meu modelo é uma função tem um y em função de duas outras variáveis, né? O y sendo o score
em função da beleza e do gênero. Por isso eu estou vendo uma visualização aqui que tem 3 variáveis. E aí eu estou vendo para cada valor do meu modelo, ele está me dizendo qual é o score esperado para uma certa beleza e um certo gênero. Isso não pode ser dado mais por uma linha apenas, uma função linear de 3 variáveis, função de 2 variáveis, né, que tem a resposta de mais 2, não pode ser representada como uma linha, ela seria representada como um plano. Né? Nesse plano aqui a gente só tem 2 pontos, duas profundidades do plano, que seriam a linha da estimativa de quem é homem e a linha da estimativa de quem é mulher, dos cursos ministrados por homens e dos cursos ministrados por mulheres. E a gente consegue visualizar aqui, né, as estimativas do modelo para as combinações dessas 2 variáveis. Eu acho isso legal de ver, de materializar o que é que o modelo acha. Claro, vai ser mais fácil enquanto eu tiver aí 2, 3 variáveis. Né? Quando eu for adicionando mais variáveis, vai ficar mais difícil ir visualizando o que acontece com mais variáveis. O meu modelo vai ficar uma linha, vai ficar um conjunto de linhas grande, vai ficar ruim de visualizar. Mas nesse ponto eu acho que é legal de ver isso acontecendo também. Isso poderia ser feito aqui também para o M2 com um pouquinho mais de trabalho. Mas em lugar de fazer isso para o M2, eu queria, na verdade, criar um modelo que tenha mais do que apenas 2 variáveis explicativas. Eu estou fazendo isso assim, de maneira incremental para a gente ir vendo o que vai acontecendo com o modelo e para você ter mais exemplos, a gente tem mais exemplos nesse vídeo, mas o processo mais comum seria verificar as condições, as relações entre todas as variáveis e criar um modelo que tenha ou todas, ou criar apenas os modelos que você quer comparar para saber assim, um modelo que tem a variável tal a mais, ele tem mais poder de explicação, ele tem um R quadrado maior, né? E deixar todas as variáveis, a gente deixaria no modelo todas as variáveis que nos interessa estudar, tá? A gente não vai escolher o conjunto de variáveis que tem relação significativa ou que tem mais efeito. Isso é coisa de modelagem para previsão, modelagem para prever o futuro. A gente está aqui interessado em levar em conta todos os fatores que nos importam na hora de estudar, de descrever um conjunto de dados. E aí, levando em conta esses fatores, eu vou pegar aqui, vou criar um modelo do score em função de, vamos lá, pegar aqui as variáveis que existem. Além da idade e da beleza, tenho o gênero e o que mais aqui? Eu vou colocar aqui se a foto a roupa que a pessoa estava usando e a cor, se a foto é colorida ou não. Vamos criar aqui o nosso modelo 4. Então aqui BTY average, mais age, mais gender, mais pick outfit, mais color. Tá? Data igual a prof. Então não é color. Pick color. Criei meu modelo 4 e vamos, como antes, né, sem muita surpresa, vamos visualizar o que acontece aqui com o modelo 4 e vamos ver quem é que tem um efeito ou não. Ver como a beleza ela ainda tem um efeito positivo, embora a estimativa aqui esteja a princípio menor, quando leva em conta os outros fatores, parece que alguns dos outros fatores explicam a parte do efeito que a beleza parecia ter no score. A idade tem um efeito negativo, né? O ser homem tem um efeito positivo, até maior do que a gente achava. Usar uma roupa informal, um é o not formal, né? Vai ter um efeito negativo bem pequeno, e ter uma foto colorida, curiosamente, leva a uma piora na avaliação do seu curso. Esse modelo, com essas 4 variáveis, eu espero que ele tenha mais poder de explicação. O modelo original ele tinha 3,5%, 0,03 de R quadrado. Esse modelo aqui tem 0,77, é um valor baixo para o todo, mas bem mais alto do que antes. Então é um modelo que explica mais o que acontece com os dados, com essas 4 variáveis, 5 variáveis, do que os modelos que eu fiz antes, com 1 ou com 2 variáveis. Né? Estou explicando mais coisa. E, de novo, mesmo que esse R quadrado seja baixo, ainda assim é importante, que é notável que eu consiga explicar 7%, 8% da avaliação que as pessoas fazem dos cursos a partir de características físicas e estéticas, né, das pessoas que estão ministrando os cursos.
É um efeito que vale a pena discutir. Mas eu queria mostrar que olhar esses coeficientes, quando eu vou tendo mais e mais coeficientes, vai ficando mais difícil, né? E aí, quando eu tenho dados e tenho dificuldade de entendê-los, o que eu posso fazer é recorrer aqui ao ggplot, né? E visualizar o dado. Ele é quando a gente roda ele no Tide, ele é esse formato de tabela aqui. Eu posso visualizar os valores desses termos aqui, dos coeficientes, né? O valor dele é o estimado, o estimate. Posso ver aqui quem é que tem o maior, os maiores e os menores valores. Normalmente a gente não está muito interessado no intercept, né? Porque ele não é o efeito de nenhuma variável no score, ele só é o valor de base do score a partir do qual as outras somas funcionam. Então eu vou filtrar ele fora aqui. Eita. E a gente vê quais são os fatores que têm maior efeito aqui, né? Na minha amostra. Normalmente, quando a gente faz esse tipo de modelagem, a gente não está interessado na amostra, a gente está interessado em generalizar a partir da população, ou seja, em fazer inferência, e para isso a gente vai usar aqui o intervalo de confiança estimado pelo LM aqui para gente, pelo Tide Models aqui para gente. Eu vou dizer que o ymin é igual a conf.low, ymax vai ser conf.high, e eu vou adicionar, além do ponto aqui, já um line range. O line range ele vai usar o ymin e o ymax, né? Também posso fazer uma última coisa aqui, que é reordenar aqui, ter pelo estimate. Vai dar certo ou vai dar o contrário do que eu quero? Não, já deu certo. Deixar assim organizado caso você queira ler o que está acontecendo. Isso aqui são os efeitos que nós estimamos que as variáveis têm nas unidades dela, né? Então, ser homem, ou seja, ter um na variável na variável gênero, que seria ser homem, aumenta entre ponto 1 e ponto 3 a avaliação que você tem no seu curso, como bem o seu curso vai ser avaliado, que é um resultado triste, né? Aumentar uma unidade dessa beleza aqui, da média da beleza, aumenta entre, cadê aqui, BTY, a segunda linha, aumenta entre 0.01 e 0.08, né, a avaliação do seu curso, que é um efeito, bom, você pode aumentar a sua beleza em 2, em 3 pontos, talvez até em 5 pontos, se você fizer alguma mágica para se adaptar ao padrão de beleza das pessoas que estão avaliando aqui. E aí, nesse caso dos 5 pontos, você vai melhorar entre 0.05 e 0.4 a avaliação do seu curso, que é um efeito grande, é um efeito maior do que se você mudar o seu gênero e isso for percebido de acordo com, de maneira neutra, de maneira justa pelas pessoas. A idade ela tem um efeito pequeno, mas é importante lembrar que é por ano, né? Então você pode ter 10, 20 anos de idade. A foto, o outfit da foto, ela tem um efeito que não está claro se é positivo ou negativo, e não está claro se bom, eu acho que só pode ser pequeno, né? Vai ficar até 0.1 no máximo, menos 0.1 aqui. E tem uma foto colorida, que color aqui está mostrando, é o contrário de color sem cor, ela piora a avaliação que você tem no seu curso, tá? Que é um efeito contraintuitivo para mim. Como isso é o resultado, tá, da nossa regressão linear, deveria ser isso, mas claro, olhar aqui o nosso resíduo e ver se ele não tem nenhum sinal de estranheza aqui. Não tem, está semelhante. Então, partindo do pressuposto que eu já sabia que as relações eram mais ou menos lineares, né, para idade e para BTY average. As outras não precisam ser lineares porque elas são variáveis categóricas. Eu criei um modelo de regressão linear, eu encontrei os coeficientes e os intervalos de confiança dos coeficientes, eu visualizei-os aqui e eu discuti, analisei o R² também o R² também
desse modelo, né? São as duas partes importantes. Na hora de relatar um modelo de regressão, o que normalmente você vai encontrar é uma tabela. Às vezes você vai encontrar uma visualização como essa que eu fiz, mas é muito mais comum encontrar uma tabela que enumera aqui os estimates, as estimativas dos coeficientes, muitas vezes o p-valor, que vai dizer a confiança de que esse coeficiente é diferente de zero, né? Às vezes, espero que você encontre também os intervalos de confiança dos coeficientes, e embaixo da tabela você vai normalmente encontrar um R quadrado, ou R quadrado ajustado deveria ser o resultado mais comumente mostrado, junto com um parágrafo que vai comentar de alguma maneira a função que você encontrou, né, num formato mais ou menos como esse aqui, e vai fazer juízo, vai interpretar os tamanhos dos efeitos dos coeficientes, levando em conta os intervalos de confiança, levando em conta a unidade de cada um e levando em conta o que é relevante no score, aqui no nosso caso, na variável de resposta, aqui no nosso caso, o score. Okay? Esse é o nosso exemplo 1 de regressão múltipla. Você viu como levar em conta, como criar um modelo que descreve a avaliação dos professores a partir de 5 outras características dos cursos que esses professores, né, desses professores, na verdade, a avaliação do curso de um professor a partir de 5 características do professor. Cada efeito que nós encontramos representa o efeito de uma variável isolada das demais, mantidas as outras constantes, né, o efeito de uma mantendo as outras constantes na avaliação do curso. E a gente pode usar a mesma lógica de interpretação dos coeficientes, dos intervalos e do ajuste do fit do R quadrado para interpretar esses modelos de mais variáveis. Repara que no processo a gente também comparou um pouco modelos, a gente não se deteve muito a isso, mas a gente viu que o modelo com mais variáveis explicava mais o fenômeno que o modelo com menos variáveis. Isso é um aspecto que você pode fazer também na comparação quando você vai crescendo o seu modelo. Não que aqui o objetivo seja maximizar essa capacidade de explicação, não é isso que a gente quer. Nosso objetivo aqui, sem dúvida, era criar um modelo que leve em conta 5 coisas que nós achamos importantes, não são 5, são 6. Leve em conta 6 coisas que nós achamos importantes para entender o score, para entender se qualquer uma dessas 6 tem relação com o score dos cursos. Então, o único modelo que nos interessa de fato é um modelo com as 6 variáveis. Não faz sentido cortar um ou outro para aumentar o R quadrado, não é isso que a gente quer. A gente quer saber se, considerando essas 6 variáveis, como é o efeito de cada uma delas com a nossa variável de resposta. Isso é regressão múltipla para descrever, né, para interpretar dados, que é o que você está capacitado ou capacitada para fazer agora com esse vídeo, né? Pegar esses dados ou conjuntos de dados que nós usamos em exemplos anteriores e experimentar com regressões que levam em conta muitos fatores ao mesmo tempo. No próximo vídeo a gente volta para fazer mais exemplos e interpretar mais situações. Até lá!